Gerson Schneider, Jeves, Preciado e Lodge são excelentes, não podemos queimá-los. Domingos provavelmente viu o jogo, saberei da sua qualidade se Bernard e Gorgão forem escalados por ele. Eu acho que a gente não vai poder tirar conclusão nenhuma nos primeiros jogos do Barba aqui, do Eduardo Domingues. Inclusive é algo que me preocupa um pouco, né, essa situação. Inclusive o Brax ontem, logo após a coletiva do Lucas Gonçalves, ele confirmou que o técnico está contratado, por razões burocráticas ainda não foi anunciado, não falou o nome do Domingues, mas ele falou que todo mundo já sabe quem é. Então, o Eduardo Domingues é o novo técnico do Galo. Já contra o Grêmio, em Porto Alegre, no próximo dia 25, na próxima quarta-feira, estará assistindo o jogo e na quinta-feira ele já comanda o primeiro treino. Essa é a previsão da chegada do Domingues aqui para ser anunciado, enfim, como novo técnico do Atlético. E o homem terá trabalho. E a gente tem que ter paciência. Paciência, tá? Se acontecesse desse jogo ter sido treinado pelo Eduardo Domingues, eu estaria aqui falando da forma que eu falei? Não estaria. Por quê? Porque ele acabou de chegar. Ele acabou de chegar. Ele vai ter que ter tempo para trabalhar. Ele vai ter tempo que. Ah, Jebs, e se ele fosse desclassificado para o América? Paciência, meu amigo. Não tenho o que falar nesse caso. Se eu for falar isso com um cara que perdeu um jogo e aí eu ficar pedindo cabeça dele aqui, eu não sirvo para trabalhar com o que eu tô fazendo, não. Não sirvo. O torcedor é para fazer o que ele quiser. Mas eu tenho uma responsabilidade aqui, que é uma responsabilidade de formar opinião, né? Enquanto jornalista, enquanto influenciador, enquanto youtuber, enquanto formador de opinião. Inclusive, me candidatei lá no Conselho da Massa. Em breve vou falar mais sobre isso. Então, assim, eu como representante, né, do Conselho da Massa, então, assim, eu acho que a gente tem que saber tecer as críticas no momento certo. O Eduardo Domingues, eu vou ter que esperar acontecerem as coisas, eu vou ter que esperar um tempo, eu vou ter que esperar um determinado número de jogos, eu vou ter que esperar algumas coisas acontecerem, o mercado fechar, inclusive, até trazendo uma informação aqui para vocês, o Atlético vai contratar mais 2 jogadores. O Atlético vai contratar mais 2 jogadores. Jeves, quais são as posições? Zagueiro e muito provavelmente atacante de beirada, jogador do setor de ataque. O Atlético vai contratar mais 2 jogadores. Jeves, falta só alguns dias, faltam 10 dias ou menos para fechar a janela. O Atlético vai contratar mais 2 jogadores. Isso não significa que a negociação não esteja rolando, isso não significa que as conversas não estejam acontecendo, só significa que não vazaram os nomes. Ou talvez vazaram e a gente não conseguiu confirmar muita coisa ainda. O Lomônaco pode ser, Jefferson? Pode ser, mas eu acho improvável nessa janela. Pela, pelo que eu conversei, ó, eu não vou abrir com quem eu conversei, mas eu conversei com 2 pessoas fortes da direção do clube argentino, do Independiente, né? E já me falaram, vou repetir aqui, não teve novos contatos oficiais. A primeira proposta foi de empréstimo por um valor irrisório e caso não chegue uma proposta concreta, formal e séria, foi o que me disse uma pessoa lá do Independiente, eles não vão negociar o Lomônaco, tá? E aí eu, inclusive, perguntei o que seria séria. Aí a pessoa falou assim: a proposta que chegou foi de empréstimo e por valores irrisórios. Tem que ser de transferência e dentro de um acordo que a gente fizer. Então, eles não consideram que houve uma proposta séria ao Independiente pelo Lomônaco. Então, não é esse jogador que eu acredito que vai chegar aqui, tá? Mas o Galo vai trazer um zagueiro e provavelmente um atacante. Vai sair mais gente, Jebs? Me falaram, isso aí já de dentro do Atlético, que devem sair 2 jogadores. 2 jogadores. Palpite, Júnior Santos, com certeza, porque não faz o menor sentido o Júnior Santos ele não ter sido relacionado ontem, se ele estava apto a ser relacionado. Já tô baixando o corte aqui, vou subir para vocês. Antes disso, queria pedir para você deixar o seu like, tá? Não esquece de deixar o seu like, não esquece de se inscrever no canal do Jeves. Provavelmente você está inscrito no Bica Galo, mas se inscreva também no canal do Jeves. Dá uma força pra gente aí, tá? A gente precisa muito dessa ajuda aí e o canal precisa de crescer. A gente está com 2.383 inscritos aqui, né? Então nós estamos precisando de ter uma curva aí de crescimento um pouco maior. Então conto muito com a ajuda de vocês. Além disso, o Lucas falou também por que não utilizou a base nesses jogos. Primeiro, Lucas fala sobre Júnior Santos. Imagens da Galo TV.
Do canal Thiago de Araújo. Eu queria falar sobre o Júnior Santos. Ele foi relacionado no último jogo e nesse jogo ele não apareceu relacionado. Teve mais alguma lesão? Ele faz parte dos planos do Atlético para essa temporada ou ele está sendo preparado para uma possível transferência? Obrigado. O Júnior, ele teve uma possibilidade de empréstimo, né, e por isso não estava indo para os outros jogos. Depois, quando isso não ficou certo, a gente levou ele para o último jogo, também com uma montagem de banco, aquilo que eu já tinha conversado com vocês, porque a gente precisava de um resultado de qualquer forma no jogo contra o Itabirito, precisava ganhar, então a ideia é de um banco bastante ofensivo, levamos mais atacantes. Nesse jogo, por ser um primeiro jogo ainda de semifinal, né, que nada iria acabar hoje, assim como não acabou, a gente tentou buscar um banco um pouquinho mais equilibrado, tendo jogadores mais de meio, que foi justamente o que a gente acabou acontecendo. Então é mais montagem de banco. Montagem de banco. Por que não utilizou a base, Lucas Gonçalves? Atleta relacionado para o jogo que é o filé. E ele não vai jogar no Campeonato Brasileiro, possivelmente vai jogar pouco na Sul-Americana. A minha pergunta, eu sei, não estou querendo ser incorreto contigo, sei das suas limitações, mas a partir disso, quando a gente vê o scout do jogo, os passes do Atlético nos volantes são basicamente laterais. Não tem ninguém que faz as jogadas agudas em profundidade. O Cissé, por que não? Mas o Patrick, que joga também em direção ao gol. A verticalidade que é tão necessária para quebrar linhas. Gostaria que você desse uma pincelada nisso para a gente, porque o torcedor fica assim, poxa, mas qual que é a mensagem? O Campeonato Mineiro chegou na hora do filé mignon, não tem um menino da base relacionado. Obrigado. Não, de maneira nenhuma. Eu entendo que a gente vem evoluindo muito nessa questão da base, a gente também não pode pular etapas. A gente vem trabalhando muito com um grupo de transição, né, que inclusive o próprio Cissé, como tu citou, eles estão buscando seu espaço no dia a dia, no treinamento. A gente, né, também há um tempo atrás sofreu bastante com a base, né, com alguns resultados, inclusive fomos muito criticados. Eu, particularmente, atribuo até a minha função acompanhar de perto. Vocês me veem lá, assisto todos os jogos pessoalmente da base, estou em contato constante com o diretor, com os coordenadores, com os treinadores, mas isso é um processo que deve ter o seu tempo para acontecer. E jogos também como esse, a gente tem uma montagem de banco, tentando entender características de jogadores e... Não é questão de hierarquia. O jogador que está se destacando no dia a dia, nos treinamentos, obviamente que a gente não vai deixar ele de fora de uma possibilidade de jogar. Então a gente está lá, né, observando eles. Eles estão ganhando uma maturidade também pelo fato de treinarem junto com esses jogadores. São jogadores muito jovens ainda e que aos poucos a gente precisa ir colocando para ir ganhando mercado. Eu não sei se eu peguei esse negócio não. Essa conversa muito não. Igor Gomes e Vitor Hugo também falaram. Está com um assunto encaminhado com o Atlético? Já viu alguma coisa dele? Já passaram alguma coisa para vocês? O que esperar desse treinador novo que está para chegar? Cara, na verdade, as pessoas que nós começaram a trabalhar comigo assim, comentaram, né, que está bem avançado, parece. Mas acho que a galera, a escolha do treinador novo foi feita por uma galera muito capacitada aí e tenho certeza que ele vai somar muito pra gente. Igor, e cara, assim, mais uma vez, saindo na frente e acabando tomando esse golzinho no final, o que pode explicar isso? É falta de concentração? O que pode explicar esse final de jogo aí acabando tomando gol? Difícil contar uma coisa só, né? Acho que são várias coisas que podem ter acontecido. Enfim, não cabe a mim agora vir aqui e falar foi isso, foi aquilo. Eu acho que teve um erro, a gente vai resumir e vai reunir para ver essas coisas não podem acontecer. Igor, rapidinho. Depois que o Lucas fez algumas substituições, demorou um pouco para o time se acertar ali em campo. Demora mesmo? Você achou que aconteceu isso de você e outros jogadores que entraram no ritmo do jogo? Cara, eu acho que não, sinceramente. Eu acho que depois que a gente fez substituições, quando eu entro, o Lucas fala para que a minha entrada é para ter mais a bola, para que possa rodar mais, que a gente fique faça um jogo de controle maior. E é o que eu tento fazer. Fico um pouco de tempo sem
tocar na bola por conta da equipe do América, que acabou nos jogando para trás. E não acredito que seja das pessoas que entraram, que não entraram no último jogo, não. Eu acho que teve a parte do nosso, que estávamos na frente e automaticamente viemos para trás, e a do América, que estava para trás e veio o empate. Ah, cara, assim, eu vou deixar os caras falarem primeiro, depois eu comento aqui o Vitor Hugo. Então, para nós é difícil, eu como defensor posso falar, é complicado, mesmo no jogo que a gente fez 7 gols, a gente tomou 2, eu não saí feliz daquele jogo, eu saí feliz pela vitória sim, mas não feliz no geral, sabe? Eu acho que se fosse 4, 5-0, aí seria perfeito, mas ficar sofrendo gols para defensor, para zagueiro, é sempre ruim, mas eu não acho que o problema seja a defesa, seja só a defesa, porque quando o time deles tem a bola, até o nosso último atacante, nosso centroavante é defensor também. Eles ajudam, a gente é um grupo, a gente se ajuda lá dentro de campo, a linha da frente, dos meios, dos pontas, ajudam a gente também, a gente defende todo mundo junto. Quando toma gol não é detalhe de um jogador, dificilmente é falha de um jogador individual, sabe? Mas principalmente os gols que a gente está sofrendo são problemas coletivos. Eu acho que trabalhando o coletivo e a atuação do primeiro ao último minuto, a gente vai conseguir resolver esses problemas aí, tá tirando nossa alegria. E como já disseram ali atrás, acho que nos 12 jogos, 11 gols, isso aí dói. Pra mim, como zagueiro, dói, isso machuca. E eu espero que a gente possa resolver isso o mais rápido possível. No lateral, bola, que posse do Galo, assim, toma um gol no finalzinho, ganhando o jogo. Vocês conversaram ali em campo depois, uma sucessão de erros até ser um gol no lateral de posse suas, né? Sim, conversamos, nos cobramos. Todo mundo está chateado, está frustrado pelo gol que acabou tirando esse resultado importante para a gente no jogo de volta. Mas futebol é isso, se você não estiver concentrado, não estiver atento do primeiro ao último minuto, acaba pagando o preço. Infelizmente, a gente pagou o preço e agora tem que trabalhar para, se Deus quiser, lá na semana que vem, fazer um grande jogo e conseguir encaminhar nossa classificação para a final. Mas antes disso, ainda tem o Grêmio aí, que a gente vai ter que focar a partir de amanhã no Grêmio, que a gente precisa pontuar urgentemente no Brasileiro. Saindo de um lateral, ainda mais com um defensor experiente como você, deveria estar muito no final do jogo, assim, num lance como aquele, o que tem que fazer, o que não foi feito, qual é a sua leitura de quem está ali atrás para tomar um gol assim? Está coletivamente melhor posicionado, por isso que a gente não estava. A gente estava espaçado, infelizmente abriu espaço para o primeiro do América, então coletivamente a gente está melhor posicionado para que a gente não pudesse dar a oportunidade de finalização para o América. Everton, esse elenco tem se acostumado a ver treinadores irem e vir, né? O que você acha que é a parcela de culpa do elenco que tem tido uma rotatividade de técnicos muito alta? Bom, infelizmente a gente tem esse número de rotatividade de treinadores grande, apesar de todo ano a gente estar conquistando título, ou jogando finais, ou conquistando essa temporada que a gente tem. Mas assim, todo treinador que sai, nós jogadores temos nossa parcela de culpa também, como uma antiga comissão. E cabe a nós trabalhar nossa equipe de vencedor, ou seja, a gente sabe acompanhar o futebol brasileiro, mas você vem vencedor, mas você vai ter menos, você vai ter mudança de técnica. Então, a gente pode ser mais coisa, mais vencedor, a gente possa ter um pouco menos de mudança de comissão, mas isso não, a gente vai estar brigando, reconquistando títulos, né? Bom, mas você vê que todos os jogadores admitem ali que falta uma concentração, que falta uma coisa ou outra para poder, numa jogada de lateral defensiva do Galo, o Galo conseguir perder essa bola e tomar o gol é uma coisa realmente inadmissível, né? E eu fico, assim, realmente pensando uma coisa. O Igor Gomes, ele fala assim, ó, eu entrei para a gente ter mais a bola, era essa a característica. O Barba tem um treinamento que eu vi nessas pesquisas que eu andei fazendo sobre Eduardo Domingues, um treinamento em que ele vai falando e tem a legenda assim, aí ele fala assim, a gente quer ter muitas vezes a bola, mas não por muito tempo. Então eu acho que ele já vai chegar implementando essa questão da transição rápida, dos toques rápidos, né, de você ter uma movimentação de desmarque já quando o cara recebe a bola, fazer uma movimentação conjunta, né, já recebe a bola, já tem um desmarque ali, já tem uma opção ali. Ontem eu achei o time muito pouco sem movimento, com muito pouca movimentação, futebolzinho de prego mesmo, né, e vendo ali da arquibancada mesmo, toda hora que o Atlético vinha para atacar, o América estava com todas as marcações encaixadas, seja os pontas, seja os meias, seja o Hulk ali na frente, né? Então, assim, a falta de movimentação, de desmarque, de balanço
do time do Atlético, ela não dá opção para quem vem de trás. E aí, o que isso faz? Faz com que o time abuse das bolas longas. Aí toda hora você viu o Maicon tentando lançar, toda hora você viu o Franco tentando lançar, toda hora você viu o Everson tentando lançar. Porque se você tenta tocar a bola num toque mais curto, você pode ter uma probabilidade de perda da posse, porque a marcação está muito em cima, está muito encaixada. Então existe uma grande chance de antecipação daquela jogada, do salto, né, que a gente chama do defensor. O defensor, ele salta, enquanto o atacante está, por exemplo, de costas esperando a bola, o defensor, ele salta, então ele tem uma vantagem corporal, então ele salta e consegue interceptar, certo? Então, o Atlético abusou das bolas longas e tem feito isso sistematicamente, porque os encaixes de marcação estão sendo muito bem feitos pelos times adversários e a movimentação do time está muito baixa. Não sei se é uma questão de posicionamento, não sei se é uma questão de leitura, mas eu vejo que visualmente o Atlético tem muita facilidade para ser marcado, né? Então, isso é um ponto aqui que eu analisei lá da arquibancada e depois assisti um pouquinho de alguns lances e tal, e consegui concluir e ver se estava realmente coerente com o que eu estava pensando, né, na arquibancada. Porque ver o jogo na arquibancada é muito diferente de você assistir pela TV, com replay, né? Enfim, com outras questões, conforto de casa, enfim. Bom, o pessoal tá falando aí, vai vir outro volante? Cara, não deve vir outro volante. O Thomas Pérez é o volante que chegou e ainda não jogou ontem, estava no banco. Patrick também, eu passei para vocês a informação aqui. Quem tava aí viu a informação. Eu passei aqui para vocês. O Patrick será relacionado. Pum, bateu, né? E então, dois jogadores devem sair. Eu comecei a falar do Júnior Santos e não falei do outro. Presumo que possa ser o Júnior Alonso. Perdeu espaço, o Vitor Hugo virou titular. O Alonso é um cara que sofre uma desconfiança muito grande da torcida, e não à toa, porque vem entregando muito mal, né? Vem numa fase ruim de bom tempo já. Então acredito que o Alonso também possa puxar essa fila aí e para abrir espaço para a chegada de mais um zagueiro e talvez um atacante. Então, pensando em saída de Júnior Santos, pensando em saída de Alonso, vem um zagueiro e vem um atacante, sai Júnior Santos e Alonso, né? Acredito que não é muito difícil você fazer um upgrade a esses dois jogadores no atual cenário.